O Salmo 108, ele é uma junção de partes de outros dois salmos. Do versículo 1 até o versículo 5, ele repete o Salmo 57. Do versículo o Salmo 57, do versículo 7 até o versículo 11. E o versículo 7 até o versículo 13 é a repetição do Salmo 60, versículo 5 até o versículo 12. Esses dois salmos, o Salmo 57 e o Salmo 60, foram escritos pelo rei Davi. Então, esse salmo, no texto massorético, que é o texto original, tem no título que esse é um cântico de Davi. Na verdade, acredita-se que quem compôs, quem fez esse salmo, foi uma pessoa que era responsável pela adoração no templo. Provavelmente alguém em tempo posterior, em anos depois que Davi já tinha morrido, fez uma reunião de um trecho do Salmo 57. Ele pegou os versículos 7 até o 11, o 7, 8, 9, 10 e 11, e fez a primeira parte desse salmo. E depois ele pegou o versículo 5 ao 12 do Salmo 60 e colocou na parte final para compor um salmo, o 108, um cântico, para servir para a adoração no templo. Isso mostra que a tradição hebraica permite que eles peguem textos anteriores e formem um outro texto com a finalidade de atender a uma necessidade do povo, a uma necessidade nacional do povo de Israel, a uma necessidade de lembrar de alguns assuntos que já foram referidos na própria palavra para trazer uma resposta para uma necessidade. Qual era a necessidade de escrever o Salmo 108? É que no Salmo 57, no versículo 7 até o versículo 11, Davi, lá no Salmo 57, estava falando de louvor a Deus. No Salmo 60, no verso 5 até o 12, Davi fez uma oração suplicando a Deus pelo seu socorro contra os inimigos. Então, quem compilou o Salmo 108 teve um propósito. Primeiro, nós louvamos a Deus. Então, eu vou pegar o versículo 7 ao 11 do Salmo 57. E depois que nós louvamos a Deus, porque Ele deve estar em primeiro lugar, nós vamos fazer as nossas orações pedindo que Ele nos dê vitória sobre os nossos inimigos. E então, como Davi fez essa oração no Salmo 60, no versículo 5 ao 12, ele pegou esse pedaço e colocou aqui. Então, a ideia do Salmo 108 é: vamos louvar a Deus, porque Ele é Deus, o nosso Deus. E vamos pedir para esse Deus que nos dê vitória sobre os nossos inimigos, porque nós devemos confiar nele. Assim como Davi louvava a Deus e suplicava a ele pelo socorro, vamos fazer a mesma coisa. Então a ideia do Salmo 108 é essa. Então vamos ler aqui o Salmo 108. Lembrando que esses versículos, os 5 primeiros versículos, são a cópia do Salmo 57, do 7 a 11. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Então veja que ele fala: o meu coração está preparado, ó Deus, para quê? Para cantar ao Senhor e para salmodiar ao Senhor com toda a minha alma. Salmodiar, vamos lembrar que Salmos, no texto original, ele se chama Terrilim. O livro de Salmos, na Bíblia original,
O título é Tehillim. Se escreve Tehillim. E Tehillim significa louvores. Então, para os hebreus, salmos é louvores. Então, quando ele fala assim, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma, ele está dizendo, cantarei e louvarei com toda a minha alma. Versículo 2: Despertai, saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Quando ele fala assim, despertai, saltério e harpa, é como se ele dissesse assim, vamos pegar os nossos instrumentos musicais, vamos pegar o saltério, vamos pegar a harpa, vamos despertar essas ferramentas para adorar a Deus. Eu despertarei ao romper da alva. Quando ele fala eu despertarei ao romper da alva, significa logo que eu acordar, eu vou acordar mais cedo para fazer isso, para louvar a Deus. Porque preparado está o meu coração para louvar a Ele. Versículo 3: Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Ele está dizendo, além de eu estar preparado para louvar ao Senhor, além de eu despertar com todos os instrumentos e acordar logo cedo para louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor não só no meio da minha casa, mas eu vou louvar ao Senhor entre todos os povos. Eu vou dar amplitude para o meu louvor. Eu vou louvar diante de todos. Versículo 4: Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Então ele está dizendo, eu vou fazer tudo isso porque a bondade do Senhor, benignidade é a qualidade de Deus de sempre ser bondoso. Porque a qualidade do Senhor de ser benigno, de sempre desejar o nosso bem, vai acima dos céus. Quando ele fala que vai acima dos céus, ele fala que a benignidade do Senhor é muito grande. E a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Então, é por isso que eu louvo a esse Deus. E no versículo 5, ele fala, exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Então, que o Senhor seja honrado e que o Senhor seja louvado. Esses 5 versículos são a cópia do Salmo, mais uma vez repetindo, né? Do Salmo 57, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Aí, nessa primeira parte, o salmista que fez essa compilação, essa reunião, ele fala, nós vamos louvar a Deus. E agora ele pega o Salmo 60, do versículo 5 até o 12 e coloca aqui embaixo. Versículo 6. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Está falando a respeito da necessidade de salvação. Salvação do quê? Vamos ver aqui. Versículo 7. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Deus está falando aqui que ele vai medir os outros povos, as outras terras, Siquém e o vale de Sucote. 8. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Deus está dizendo que ele é o dono de todo o povo de Israel. Manassés era uma tribo de Israel. Efraim também era outra tribo. E Judá era outra tribo. Então Deus estava dizendo o seguinte, eu tenho o controle sobre todas as tribos do meu povo. Versículo 9. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Deus, quando Davi escreveu esse salmo, lá o Salmo 60, Davi estava querendo dizer que Deus estava dizendo o seguinte, Moabe era uma terra vizinha, eram inimigos do povo de Israel. Edom também era um outro povo inimigo de Israel. Filístia eram os filisteus. O gigante Golias era filisteu. Então Deus estava dizendo assim, Moabe é minha bacia de lavar. Ou seja,
Eu tenho controle e governo sobre Moabe. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Deus está falando assim: eu jogo o meu sapato lá. Sobre a Filístia jubilarei, ou seja, os filisteus podem ser grandes, mas sobre eles eu vencerei, eu jubilarei, eu festejarei. Deus está dizendo isso. Versículo 10: Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Davi escreveu esse salmo, ou seja, quem é que vai me levar até lá em Edom para receber a vitória sobre Edom? Versículo 11: Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Então Davi escreve esse salmo dizendo, né, quem é que vai nos dar a vitória em relação a Edom? Por acaso não vai ser o Senhor? Por acaso não vai ser Deus? Por acaso não vai ser o próprio Deus que nos rejeitou? Deus, por um tempo, não está conosco. Mas esse mesmo Deus que nos rejeita por esse tempo, por alguma razão, é esse mesmo Deus que é a nossa confiança. É esse mesmo Deus que vai ir à nossa frente e que nos vai dar a vitória sobre os nossos inimigos. E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos, é esse Deus que vai sair com os nossos exércitos. 12. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. 13. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Então nós vemos que esse versículo 6 até o versículo 13, que é a repetição do Salmo 60, do versículo 5 até o 12, mostra Davi falando para Deus, que Deus ele é aquele que está com todas as tribos de Israel. Ele está com Gileade, ele é o dono de Manassés, de Efraim e de Judá, conforme o versículo 8. Deus falou no seu santuário. O santuário de Deus é o céu, é a casa onde Deus mora. Deus falou do próprio céu: eu me regozijarei, ou seja, eu terei alegria dobrada. Eu repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Siquém e vale de Sucote fala de terras onde estavam havendo batalhas do povo de Israel. E o salmista que fez essa compilação do Salmo 108, ele pegou o Salmo 57, onde nós vimos aqui Davi falando que ele está preparado para louvar a Deus, que ele vai usar todos os seus instrumentos musicais, que ele acorda logo cedo, despertado para louvar e adorar a Deus, que ele vai adorar a Deus entre todos os povos, porque a benignidade do Senhor é boa, ela é acima dos céus, e a verdade do Senhor é mais, ultrapassa as altas nuvens. Então o Senhor é o que é digno de ser exaltado e a glória dele está sobre toda a terra. Nós louvamos a Deus porque na segunda parte ele pega o Salmo 60, do versículo 5 ao 12, para dizer, lembrar que Davi disse a respeito de Deus, que Deus é aquele que vai na frente dos exércitos do povo de Israel e que Deus é aquele que dá vitória sobre todos os seus inimigos, sobre Moabe, sobre Edom e sobre a Filístia. Então, essa composição desse salmo foi feita e termina lembrando que, pedindo socorro, ele fala assim: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem, e em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Isso é uma oração que Davi fez no Salmo 60. Ele pergunta: quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Ele está, na verdade, fazendo uma oração, dizendo: Senhor, dá-nos o teu auxílio. Senhor, vai com os nossos exércitos para guerrear as nossas guerras. Porque para nós sairmos dessa angústia, dessa situação de guerra, vão é o socorro da parte do homem. Não adianta nós acreditarmos
na nossa força, na força do homem, porque é em Deus que nós faremos proezas, porque é Deus que calcará aos pés os nossos inimigos. Então, quem compilou esse salmo, ele fez essa compilação num tempo em que provavelmente o povo de Israel estava passando por uma situação de angústia, precisando enfrentar alguma guerra, e esse compositor fez essa junção, dizendo: nós temos que, querendo transmitir uma mensagem para o povo, nós precisamos despertar cedo e ter todo o desejo de louvar ao Senhor, assim como o nosso rei Davi fez quando ele compôs o Salmo 57. Porque diante dessa situação que nós estamos passando de angústia, nós não podemos ter esperança no homem. A nossa esperança, como disse o rei Davi no Salmo 60, tem que estar em Deus, e nós temos que pedir o auxílio do nosso Deus, porque é nesse Deus que nós realizaremos proezas, e é o próprio Deus, o nosso Deus, que vai vencer os nossos inimigos. Então a ideia desse salmo é essa. Então esse salmo ele se divide em duas partes. A primeira parte é o versículo 1 até o 5, que é a parte do louvor a Deus pela fidelidade de Deus. E a segunda parte é a do versículo 6 até o versículo 13, que é a parte em que ele faz uma oração com confiança de que Deus já deu a vitória sobre os seus inimigos. Os temas principais desse salmo falam sobre a nossa confiança em Deus. Nós devemos ter a certeza, assim como Davi tinha a certeza de que Deus é aquele que dá a vitória para ele. O segundo tema é a nossa adoração e louvor. No meio da nossa angústia, nós sempre devemos lembrar de louvar ao Senhor, porque se nós realmente confiamos nele, nós vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, independente das circunstâncias, sabendo que ele é Deus. Um outro tema que nós temos aqui nesse Salmo 108 é que Deus é soberano. Davi mostra, ele reconhece que Deus é único, só ele é digno de todo louvor. Por isso que no versículo 3 ele fala assim: louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Vou fazer o nome do Deus vivo ser conhecido entre todos os povos. Um outro tema é que Deus sempre nos ajuda nas nossas dificuldades. E Davi tem tanta certeza disso que ele fala isso, que em Deus, no último versículo, dá-nos auxílio para sairmos da angústia. Ele pede o auxílio para Deus na angústia porque ele tem certeza de que Deus ajudará. E ele fala: vão é o socorro da parte do homem. Então, em Deus faremos proezas, em Deus faremos o extraordinário, porque é ele que calcará aos pés os nossos inimigos. Então ele fala, nos ajuda nas batalhas. Aplicações práticas para a nossa vida. Tenha um coração que louva a Deus. Cultive, mesmo nos tempos de dificuldade e de luta, mantenha a sua fé firme. Louve a Deus pelas suas promessas. Lembre-se que Deus está com você. Segunda aplicação prática. Confie que Deus é soberano. A sua situação pode ser muito ruim. Você pode estar cercado por muitos inimigos. Você pode estar passando por muitas dificuldades. Mas se você pedir socorro para o vizinho ou muitas vezes para familiares, muitas vezes eles nem podem te ajudar, porque vão é o auxílio do homem, como Davi escreveu aqui. No Salmo 60 ele escreveu isso. E aqui o compositor do Salmo 108 só resgatou do Salmo 60 e colocou aqui.
E ele fala: em Deus faremos proezas. É Ele que calcará os pés dos nossos inimigos. Confie na soberania de Deus. Deus é maior do que os seus inimigos. Uma terceira aplicação prática. Davi orou. Ele disse, aqui no versículo 12: dá-nos auxílio para sairmos da angústia. Ele pediu a Deus. Não fique inerte. Você está cercado de inimigos? Ore. Diga a Deus: eu preciso do seu socorro. E ore com confiança. Veja que Davi orou assim: dá-nos auxílio, porque no versículo 10 aqui, ó, e 11: quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Davi já ora pedindo ajuda e ao mesmo tempo dizendo, ele diz assim: dá-nos auxílio, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai sair com os nossos exércitos, porque eu tenho certeza que o Senhor já está conosco. Ele ora pedindo a intervenção divina, reconhecendo Deus, ele está na frente e ele já diz: a fonte da vitória é ele. O esforço do homem é vão, mas é ele que vai calcar aos pés dos nossos inimigos. Então, uma última aplicação prática aqui. Nós precisamos já, enquanto oramos pedindo a Deus socorro. Segundo, devemos orar acreditando que Deus é soberano e poderoso. E terceiro, já reconhecer a fonte da vitória. Vão é o esforço do homem, vão é o socorro do homem, porque é o Senhor que nos dá o triunfo. Então essa é a meditação do Salmo 108, que pode ser resumido como Deus, ele é a nossa ajuda nas batalhas e por isso ele é digno de todo louvor. Ele é digno de todo louvor, primeiramente, porque ele nos guarda e cuida de nós. Então, com o Senhor a vitória é certa. A vitória é certa. Então nós devemos louvar a Deus. Louvamos a Deus antes de tudo. A mensagem do Salmo 108 é: louve sempre a Deus, louve a Ele sempre diante de todos, porque é Ele que nos acompanha, lidera e Ele é soberano para responder, dando a vitória, porque Ele é soberano, Ele tem força e Ele nos dá o auxílio e a vitória e por isso devemos pedir a Ele com confiança nele. Essa é a meditação do Salmo 108. Hoje é dia 16 de novembro, então nós sempre lemos, todos os meses, nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, nós conseguimos ler Provérbios todos os meses. Quem lê Provérbios todos os meses, por 2 anos seguidos, e pratica Provérbios, tem decisões mais inteligentes na vida. E quem lê e pratica Provérbios todos os meses, por 5 anos, prospera em todas as áreas da vida. Então, nesse mês de novembro, nós estamos gravando a série de Salmos desde 1º de agosto. Passamos agosto, setembro, outubro, estamos em novembro, chegamos no Salmo 108 hoje e vamos avançar até dezembro, até chegarmos no Salmo 150. Em todos esses vídeos dos Salmos, em cada mês, nós colocamos um vídeo do provérbio do dia para a meditação. Como novembro tem 30 dias, quando chegarmos no dia 30 de novembro, nós vamos colocar no final do vídeo um vídeo de Provérbios 30 e outro vídeo de Provérbios 31. Então, no dia 30, vamos meditar em Provérbios 30 e em Provérbios 31 e fechar mais uma vez a meditação em Provérbios. E hoje, sendo dia 16 de novembro, eu vou deixar aqui um vídeo chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 16. Provérbios 16 é um capítulo que nos fala a respeito de planos e projetos. Como que você tem feito o seu planejamento? Como que você tem criado os seus planos? Hoje
é dia 16 de novembro. Nós estamos próximos do final do ano. Talvez muitas coisas não tenham dado certo. Então é a hora de você colocar Deus em primeiro lugar nos seus projetos. Como nós lemos aqui no Salmo 108, Davi, né, a pessoa que fez a compilação, que criou esse Salmo 108, reunindo textos dos salmos anteriores, ele separou um texto de louvor a Deus primeiro. E depois ele separou o outro texto do Salmo 60, mostrando a confiança em Deus. Então, essa pessoa que fez essa compilação para o culto no templo nos traz um ensinamento. Essa pessoa se baseou na palavra para criar a confiança, para ter a sua confiança em Deus. Nós devemos colocar Deus antes de tudo nos nossos projetos. Então, medite nesse vídeo ali, 5 minutos de meditação em Provérbios 16. E do lado tem vou deixar o botão para que você possa se inscrever no canal e receber as notificações sempre que forem postados novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, na graça e paz de Cristo. Amém.